Fala, nação! E aí, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Vamos resenhar aqui, falar muito de Flamengo. Temos informações, análises, discussões, né? Porque o chat, né, aqui é importante, né? O caso dos comentários, a gente vê, a gente tira uma base do que vocês pensam, pode ter certeza disso, que eu levo até para minha vida, tá? Por quê? Porque eu não sou o dono da razão e aprendo muito com a galera do chat, lógico, os que vêm com educação, com respeito, que é o que importa. Tá, nação? Então temos muitos assuntos a falar, dentre eles, uma provável volta da torcida na final do Carioca, isso mesmo, tá rolando reunião agora, neste momento, e traremos as últimas informações, tá? E no 20 e meia, poderemos ter mais informações ainda sobre essa questão e vocês saberão tudo no Mengão 20 e meia. Tá? Falaremos também sobre a convocação da seleção brasileira. O Tite já avisou que quer contar com os jogadores do Flamengo. E aí, quem são os jogadores que poderão ser chamados para a seleção brasileira? Né? Sabemos que na seleção uruguaia irá o Arrascaeta, isso não tem jeito, e na seleção chilena o Isla, tá? E uma análise que eu gostaria de fazer sobre qual é o problema do sistema defensivo do Flamengo. É individual, é coletivo, o que está vendo? Vamos tentar desmembrar um pouco aí para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação, que é importante. Se você quer receber todos os links do canal Deco SRN em primeira mão, tem um telefone na descrição do vídeo, é só mandar um zap, tá? Tá ali o telefone, com seu nome, DDD e celular, mas tem que ser via WhatsApp, não esqueçam isso, a galera vem gostando muito de receber os nossos links, são muitos pedidos aí, cara, então é um sinal que o nosso trabalho está sendo muito bem avaliado. Então, você que está chegando a primeira vez, tenho certeza que gostará de resenhar conosco, tá? Lembrando a vocês que teremos sorteio, tá? Tem vários sorteios aí para vocês. Temos um sorteio de uma réplica da Taça Libertadores da América, lá no perfil do Júlio Miguel Neto e do Deco SRN oficial no Instagram, tá? Então tem que seguir esses dois perfis no Instagram, Deco SRN oficial, Júlio Miguel Neto, além dos canais de YouTube Deco SRN e também o Rubro News. Um outro sorteio, quando chegarmos a 250 mil inscritos, um manto sagrado. E tem uma camisa que eu mostrarei para vocês, né, em parceria com a Nação Rubro-Negra Downtown, mais tarde no Mengão 20 e meia. Então, conto com a presença de vocês no Mengão 20 e meia. Galera, vamos começar aí falando sobre essa questão da volta da torcida aos estádios, mais precisamente a final do Campeonato Carioca. Tá havendo uma reunião nesse momento, né? O representante do Flamengo é o Cacau Cota e, por enquanto, é o seguinte, o Flamengo e a Ferj são favoráveis à volta da torcida aos estádios, tá? Então seria um percentual de 30% apenas, tá? Da sua capacidade, daria mais ou menos 20 mil torcedores. O Fluminense é contrário. Mas ainda não foi batido o martelo, que não haverá presença da torcida. Estão debatendo ainda um pouco. E o que pode acontecer? O Flamengo está colocando a seguinte situação, que para estar no estádio tem que estar negativo, lógico, e com PCR. Então essa é a ideia do Flamengo, tá? Junto com a Ferj. O Fluminense ainda está relutando. Pode ser que mais tarde tenhamos outras informações, novas notícias, e aí vocês acompanhem um Mengão 20 e meia, só isso aqui para vocês entenderem o que está rolando, né? Quem é favorável, quem é contrário, o porquê que o Flamengo é favorável, foi essa questão que eu acabei de colocar aqui para vocês. Uma outra situação que eu gostaria de falar rapidamente, porque a análise do sistema defensivo terá um tempo maior para a gente debater. A questão da seleção brasileira, sexta-feira haverá convocação e o Tite já disse que quer contar com mais de um jogador do Flamengo. Já sabíamos que isso poderia acontecer, né? Não tem bom senso, né, com o Tite, com a CBF, né? A CBF que está um problema seríssimo aí com o presidente, né? O Caboclo, que saiu agora em todas as mídias, enfim. Mas o Tite tem essa convocação sexta-feira
e quer contar com mais de um jogador do Flamengo. Sabemos que o Rodrigo Caio e o Gerson estarão voltando, tem informação deles também para passar aqui para vocês, mas não acredito que esses dois, né, até mesmo porque não voltaram ainda, ainda acabaram de sair do momento de transição do campo para estar com o Rogério Ceni, a transição, desculpa, da questão da lesão para estar com o grupo todo com o Rogério Ceni. Então eu vejo as possibilidades, principalmente Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Everton Ribeiro que não vem passando uma boa fase no Clube de Regatas do Flamengo, o qual a gente comentou hoje no vídeo de mais cedo. Se você não assistiu, assista o vídeo mais cedo, que eu comento o que está vendo com Bruno Henrique e também com o Everton Ribeiro. Mas o Tite, eu tenho quase certeza que convocará o Gabigol. Esperamos que ele não chame o Pedro também. Aí o negócio vai ficar ruim. Tem gente ainda falando que uma negociação do Rodrigo Muniz com o futebol belga pode progredir. E aí, como é que o Flamengo ficaria? Quem seria o centroavante do Flamengo? Botar o Bruno Henrique ali de centroavante? Eu acho que, é demais, né? O Bruno Henrique pode fazer essa função, como fez contra o Goiás, como fez no Goiás, desculpa, mas, cara, ele rende mais com liberdade ali, não também preso do lado esquerdo, né, do ataque, como aconteceu ontem no jogo contra o União La Calera, tá? Então, a questão da convocação deixa toda a torcida do Flamengo preocupada, por isso que a gente sempre fala que há necessidade, sim, de contratação de reforços, né? Mas, por enquanto, o Flamengo está segurando, como pode, né, o din-din para pagar todas as suas obrigações, né, no caso, tá bom? Então a questão da convocação é essa. Voltando a falar sobre Rodrigo Caio e Gerson, né, saíram da transição e agora estão indo para se juntar ao grupo. E na quinta-feira, provavelmente, teremos a ideia se Rodrigo Caio e Gerson voltarão para o primeiro jogo da final do Carioca contra o Fluminense no Maracanã, às 21h15, tá? Com a Flá TV+, então não esqueçam de se inscrever lá na Flá TV+, né? Com o Emerson, o Atirson, enfim, galera super parceira e competente, né? O Smigol. Então, quem puder aí ainda fechar o pacote da Flá TV+, mas também será transmitido na Record, né? Enfim, vamos falar então sobre o sistema defensivo do Flamengo. O que está vendo com o sistema defensivo do Flamengo? O problema é coletivo? O problema é individual? Então vamos lá. Primeira coisa, o Rogério Ceni tem que achar a zaga ideal dele, né? Esse é o primeiro ponto. Quantas zagas o Flamengo teve durante um ano? Já teve Arão e Gustavo Henrique, já teve Gustavo Henrique e Léo Pereira, já teve Bruno Viana e Gustavo Henrique, já teve Arão e Gustavo Henrique, já teve Arão e Bruno Viana, né? Rodrigo Caio também nesse meio. Enfim, se você parar para pensar, o Flamengo já teve de dupla de zaga umas 7 ou 8 opções, aí já começa errado. Uma outra coisa, você tem que saber onde que o Bruno Viana se sente mais confortável, né? Já reparei que o Bruno Viana do lado esquerdo ele não se sente à vontade como joga pelo lado direito. Esse é um outro ponto. A terceira situação, tá? Tô falando individualmente e coletivamente, tá? Primeiro o individual. Sobre a questão do Bruno Viana. O Bruno Viana já demonstrou ser um jogador que ele confia demais no taco dele. Só que isso aqui é Flamengo. Não dá para o cara fazer o que ele fez ontem, né? Perderam uma bola, o goleiro Gabriel Batista salvá-lo, né? Salvar o Flamengo e salvá-lo, e aí a bola volta para ele na mesma proporção, né, do primeiro lance, de maneira desleixada, irresponsável, né? Jogar com desdém, né, a jogada, e aí é roubado e sai o gol e ele levanta o braço e fala, porra, pelo amor de Deus, né? Então, se eu fosse o Rogério Ceni, a primeira coisa que eu faria era ter sacado o Bruno Viana para demonstrar que ele tem comando, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, né, sobre essa questão toda que a gente está vendo aí, né? Na minha concepção, o Arão não é zagueiro. Ah, o Arão falhou ontem? Não. Você perde uma ótima opção ali no meio campo, que é um Arão, que é um volante de ofício. Por mais que queiram ou não, é um jogador muito mais combativo do que é o Diego Ribas. É um jogador que dá mais liberdade para o segundo homem de meio campo,
que pode ser o João Gomes, que pode ser o próprio Diego Ribas, que é o Gerson. Se vocês pararem para pensar, o Gerson rendia muito mais quando ele jogava com o Arão, ou até com o Thiago Maia, que ele tinha a liberdade porque tinha um jogador realmente da posição ali segurando, né, aquela meiuca. E com isso dando total respaldo aos zagueiros. Né? Isso não vem acontecendo. Né? O Flamengo ali no meio campo é uma peneira. Por mais que o Diego Ribas venha se doando, não é característica dele. Então, na minha primeira participação aqui em relação a alguma mudança, é ele acertar a dupla de volantes. Né? Você tem que jogar com um volante mais combativo, que seria o William Arão. Na minha concepção, o titular da posição, quando ele voltar, é o Thiago Maia. Quando o Thiago Maia voltar, tudo vai melhorar. Tá? Então, vocês vão perguntar, Deco, você é contrário, o William Arão na zaga? Não sou contrário, dependendo da situação. Dependendo do que você tenha no meio campo. Né? Com o Diego ali na função, os zagueiros ficam muito expostos. E às vezes são facilmente batidos. E além do mais, tem essa questão do Bruno Viana que eu acabei de falar. O jogador ali, quando está muito exposto, quando ele tem aquela diferença ali entre as linhas, né, aquela descompactação entre as linhas, ele tem que jogar mais sério. Né? E aquele ali foi um erro exclusivo dele, não do sistema, mas a bola chegou nele. E um outro problema que está acontecendo no Flamengo, com o Rogério Ceni, o jogo é muito feito com os goleiros. E aí, com isso, não há uma aproximação dos homens de meio. Se vocês pararem para pensar na questão do primeiro gol do Lacalheira, quando o Bruno Viana perde, o jogador a primeira vez que mais se aproxima da jogada foi o Felipe Luiz, que faz o papel do terceiro zagueiro. Cadê os dois volantes para aproximarem ali do zagueiro? Não há, sabe por quê? Porque a saída de bola é com o goleiro. Aí ele volta para o goleiro, como ele voltou, ou tentou voltar, e ele tenta distribuir. Por isso que o Gabriel Batista ontem foi escalado e foi muito bem. A gente tem que dar o braço a torcer aqui. Né? Foi muito bem na saída de jogo. Né? Então esse é um outro problema. O Flamengo hoje, no seu sistema defensivo, joga muito com goleiro. E várias vezes está havendo o erro individual dos zagueiros. Antes com o Hugo Souza estava vendo do goleiro. Com o Gabriel Batista, graças a Deus, não houve esse problema. Mas ontem quem falhou foi o Bruno Viana. Muito certo da situação, tentando recuar para o Gabriel Batista. Porque não houve a aproximação dos volantes. E aí, quando ele perde aquela bola, tem dois jogadores do Lacalheira, se vocês reparam, né, próximos da área, né? E cadê os jogadores do Flamengo para fazer o combate? Não tinha. O que está correndo atrás dele é o Felipe Luiz. Os dois volantes estão lá na frente. Então isso aí tem que ser consertado. O time tem que estar mais compactado quando houver essa bola lá atrás na defesa. Os volantes têm que aparecer. Para caso haja uma perda de bola ali, como aconteceu ontem, tem um respaldo. Né? Mas a confiança é tanto na saída com o goleiro que está acontecendo isso. Esse é um ponto. Então, para mim, a volta do Arão como volante é importantíssimo. Pode ser até com o Diego Ribas ali, enquanto o Gerson não volta. Mas, enfim, com o Arão e Gerson, para mim, seria o melhor. E quando o Thiago Maia voltar. O Arão pode até fazer a zaga mediante a gente já ter o Thiago Maia de volta. Porque aí você tem uma marcação mais forte no meio. Tá? Esse é um dos pontos. Tá? Poderia até colocar, né? Agora o Rogério já pensa na situação do Felipe Luiz ali como zagueiro. Um zagueiro pelo lado esquerdo com o Rodrigo Caio. É uma coisa interessante também. Tá? E aí, o Arão iria para o banco de reserva? Sim, porque para mim o Thiago Maia é melhor do que ele. Minha visão, tá? Do Deco. Uma outra situação que eu gostaria de passar para vocês, que eu volto a falar e muitas vezes eu falei, sobre a marcação nas bolas aéreas do Flamengo. O Flamengo vem fazendo uma marcação por zona apenas, está errado. Tem que fazer uma marcação híbrida, mista. O que seria isso? Uma parte, marcação individual. Como é que seria essa marcação individual? Você pega os 3 melhores cabeceadores do time adversário e pega os 3 melhores cabeceadores da defesa ou do ataque ou do meio campo do Flamengo. Os 3 melhores da equipe do Flamengo. Que, digamos, ontem era o Arão, é o Bruno Henrique e digamos, o Bruno Viana, que estavam ontem na partida. Você pega esses 3 jogadores e marca individualmente os 3 melhores cabeceadores. E o resto marca em zona. O Flamengo marca em zona. Se vocês pararem para olhar, quando o cara bate o escanteio, eles estão em linha.
É Bruno Henrique, o primeiro pau acho que era o Isla, depois Bruno Henrique, aí o Arão. E aí o Bruno Henrique faz um corta-luz, ele abaixa em vez de ir na bola. E o cara toma um susto, a bola bate nele e entra. Mas como aconteceu essa jogada? Acontecem várias jogadas. Mas várias jogadas. Que chega o defensor, o atacante adversário, que nem uma bala de trás e nenhum jogador do Flamengo consegue interceptar. Então o Rogério Ceni precisa, para ontem, consertar essas jogadas de bolas aéreas. O Flamengo toma muito gols de bolas de jogadas aéreas. Devido a essa marcação por zona. Entendeu? Então, na minha visão, os erros estão aí, né? E um terceiro erro. A ajuda dos homens de ataque também não está acontecendo com qualidade. Mas por quê? Porque o Flamengo não joga como jogava com o Jorge Jesus. Aí não vem esse questionamento. É uma coisa do Rogério Ceni, a gente tem que respeitar. Ele prefere fazer uma meia pressão. Ele não gosta de marcar alto. Ele não gosta de fazer pressão pós-perda, como fazia o Jorge Jesus. Com isso, a bola não estourava lá atrás. A bola não voltava para o campo do Flamengo. A bola só ficava no campo do adversário. Hoje não acontece. Hoje o Flamengo dá campo ao adversário. E aí, se as linhas não estiverem muito bem compactadas, sinceramente, dá ruim, como vem acontecendo. O time adversário, quando vem pouco à defesa do Flamengo, ao seu ataque, consegue criar. Porque o Flamengo dá muito espaço. Porque não há ajuda das linhas de frente aos jogadores do meio e aí vai consequentemente. Então isso precisa ser consertado. Se o Rogério quer jogar com meia pressão, ele tem que adaptar e compactar mais as suas linhas e pedir para os seus jogadores de lado ajudarem na marcação. É isso que tem que acontecer, tá? Na minha modesta opinião. Beleza, nação? Então é isso aí, nosso vídeo longo, o maior que eu fiz até hoje, 17 minutinhos. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que tem o telefone aqui na descrição para receber todos os links Deco SRN em primeira mão. Né? O nosso trabalho vem crescendo a cada vez mais, né? Com participações na Flá TV, ontem na SBT e por aí por diante. E vamos junto, com a ajuda de vocês, cresceremos cada vez mais. Falou, gente? Então conto com vocês no 20h30. Saudações rubro-negras, até mais tarde. Fui!